Oi gente, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer essa torta prestígio na taça ou na travessa, que é super fácil para você fazer aí na sua casa. E vamos começar colocando na batedeira 4 ovos, juntamente com 1 xícara de açúcar. E eu vou bater até que triplique de volume e vire uma mistura fofa e esbranquiçada. Se você não tiver esse tipo de batedeira, pode utilizar a batedeira manual, que também vai dar super certo, tá bom? O importante é fazer e me conta aqui nos comentários se vocês fizerem, tá bom? Vou acrescentar 1 colher de sopa de manteiga ou margarina derretida. Coloca 1 colher de manteiga e coloca no micro-ondas para derreter. Aqui eu tenho 1 xícara de farinha de trigo com 2 colheres de sopa de cacau em pó. Vou peneirar e ir mexendo com o meu batedor, intercalando com os secos, tá bom? Eu vou colocar aqui água, 80 ml de água, e vou misturando. Lembrando que eu vou deixar todos os ingredientes na descrição do vídeo. Então, se preocupa aqui em aprender o passo a passo. Para você acessar a descrição do vídeo, é só clicar no nome desse vídeo que vai ter a descrição e todas as informações. Se vocês gostam dessa minha batedeira, também tem link dela aqui no canal, tá bom? É só você dar uma olhadinha na descrição. E vou terminando de intercalar. Meu forno já está pré-aquecendo, tá bom? A 180 graus. Vou utilizar uma forma de 18 centímetros. Você pode utilizar uma 16 ou uma de 15 por 10. E essa massa é super versátil, gente. Você pode fazer um bolo, tá bom? Um bolinho estruturadozinho. Você pode fazer bolo no pote, pode fazer bolo na taça, bolo gelado. Acrescentei agora o meu fermento, 1 colher de chá. Coloquei só papel manteiga no fundo, vou levar para assar cerca de 35 minutos. Já esfarelei o bolo, olha só como ele fica. Fica uma massa bem úmida, bem brilhosa. Vou deixar aqui reservado e vamos partir agora para o recheio, tá? Vai ser um recheio de beijinho de coco. Vou colocar na minha panela o meu leite condensado. Coloquei 1 lata de leite condensado, 2 caixas de creme de leite. E vou colocar 100 gramas de coco ralado, aquele de saquinho, tá bom? De pacotinho. Eu coloco 2 caixas de creme de leite porque não deixa esse recheio enjoativo, tá bom? Esse recheio também você pode utilizar como recheio de bolo, de sobremesa, bolo no pote, do que vocês quiserem. Pode fazer aí a combinação de sua preferência. Eu vou misturar tudo, depois de que estiver tudo bem misturadinho, vou acender agora o fogão e vou mexer até que essa minha mistura desse recheio comece a engrossar e soltar das laterais e do fundo da panela, ficando dessa maneira que é o ponto correto. Vou aproveitar também já para te convidar para se inscrever e ativar o sininho caso você seja novo aqui no canal, tá bom? Para receber todas as dicas, receitas e novidades que eu coloco por aqui. Também deixa nos comentários de onde vocês estão me assistindo. Eu quero muito saber. E o ponto é esse, quando a gente levanta a espátula e começa a cair assim, ó, de pedaços, quer dizer que já está no ponto perfeito de recheio. É até um recheio bem seguro, tá bom, gente? Que não escorre nem vaza do seu bolo. Então, pode reproduzir aí na sua casa, que é sucesso e não tem como dar errado. Vou transferir agora para meu refratário. E vou deixar esfriar totalmente em temperatura ambiente antes de utilizar e fazer a montagem. Não precisa levar para a geladeira, tá bom? Meu recheio já está pronto, tá bom? Pode ver que ele tá bem firminho. E vou agora com a colher mostrar para vocês a consistência e a textura que ele fica. Fica super cremoso, não fica nem um pouco enjoativo e com um sabor bem intenso do coco, pela quantidade de coco que a gente colocou. Partindo para a montagem, eu vou utilizar essa taça, tá bom?
que eu comprei nessas casas de festa, mas se você não tiver uma dessa, você pode utilizar um refratário, uma travessa, o que você tiver aí na sua casa. E para fazer a montagem, eu comecei colocando a primeira camada de recheio. Vou começar também aqui, ó, colocando o meu bolo. Já deixei também separado aqui uma caldinha de leite para poder molhar. Você pode molhar com guaraná, água com açúcar, leite, achocolatado, todinho. Fica super de sua preferência. Eu tô deixando aqui a sugestão de como eu fiz para minha casa. E vocês reproduzem aí do jeitinho que vocês acharem melhor e com o que vocês tiverem. Depois de colocar o meu bolo, eu vou dar uma leve pressionada, tá bom? Com a colher, para não ficar muito esfarelado. Vou umedecer aqui agora com essa calda. Como é um bolo na taça, ele pode ficar bem encharcado, não tem problema. Que é um bolo que a gente vai comer de colher. E vou agora repetir o mesmo processo até chegar na parte de cima dessa minha taça. E vou intercalando a massa, o recheio, coloco a calda, tá bom? Até chegar na parte de cima. Para decoração também, eu já deixei pronto alguns beijinhos, tá? Eu fiz meia receita, meia lata de leite condensado, com 2 colheres de creme de leite, cozinhei e passei, dividi e passei no coco ralado e a outra parte eu passei no cacau em pó para poder fazer a decoração. Vocês vão ver que fica bem bonitinho e não é difícil de fazer, tá? Agora a apresentação conta bastante. Vocês também podem estar fazendo essa receita para vender aí. É um fácil venda, né? De Dia dos Namorados, Dia das Mães, Dia dos Pais. Essa também é uma sobremesa que você pode fazer no Natal, ser uma sobremesa de Natal para colocar na sua mesa. Fica super bonito também, né? E essa mesma receita vocês também podem fazer para bolo de pote, para poder vender bolo de pote no sabor Prestígio. Também dá super certo, né? Já que tá em alta essa venda de bolo no pote. Pronto, eu vou pressionar aqui agora. Pra poder não ficar, né, com os farelos soltos. Vou colocar a minha última camada de recheio, mas antes disso eu vou umedecer com a calda. E vocês podem ver que é bem prático, não precisa ter muita experiência, mas é só planejar, gente. Planeja com antecedência o resultado final que vocês querem. Já planeja qual vai ser a decoração, o que vocês vão querer colocar em cima, se morango, se beijinhos, né? Para poder dar um acabamento bem bonito. Assim você consegue se programar, comprar os materiais ideais, ter tudo certinho aí na sua casa para poder reproduzir e ficar super apresentável. Vou espalhar aqui agora e nivelar. E como eu disse, é tudo uma questão de acabamento. Com paciência vocês vai fazendo, deixando com acabamento bem bonito. Eu tinha reservado um pouquinho de coco ralado, tá bom? Vou colocar esse pouquinho de coco ralado que eu tinha no centro dessa minha taça. E como eu disse, os docinhos que eu já tinha deixado pronto, eu vou colocando aqui ao redor. Não pesei esses docinhos, tá? A medida que usei para eles foi uma colherzinha de chá. E o resultado dele é esse. Olha só como ficou lindo, gente. Perfeito, né? Bem apresentado. E agora eu vou tirar uma quantidade para vocês verem como é que ele fica. Vou colocar aqui no prato para vocês verem a textura, o brilho que fica. Então, reproduzam aí na casa de vocês. Me conta nos comentários, tá? O que é que vocês acharam, se fizeram, se vão fazer e qual a ocasião que é melhor para uma sobremesa dessa. Olha só que maravilha, que perfeição, um bolo bem úmidozinho. Então é isso, gente, o vídeo de hoje foi esse. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Até o próximo vídeo e tchau, tchau!